Bom, agora vamos dar continuidade a esse estudo da estrutura do DNA. Compreender como o DNA se posta no seu ambiente celular é uma das formas de se entender um pouco mais de seu funcionamento. Como comentamos anteriormente, o DNA é uma molécula formada por duas cadeias de desoxinucleotídeos enroladas ao redor de um eixo. O DNA linear, teoricamente, estaria livre para girar em qualquer direção, mas devido à sua interação com proteínas, talvez não esteja de fato tão livre assim. Já o DNA circular, por outro lado, não está livre para rotações. Caso a dupla hélice seja aberta em algum ponto do DNA, rotações a mais na estrutura serão induzidas. Indo direto ao ponto que interessa neste momento, seja considerado um DNA circular covalentemente fechado. Em princípio, uma molécula de DNA gira-se no sentido da mão direita. O número de vezes em que uma cadeia do DNA passa por sobre a outra é de grande interesse para a topologia do DNA. Considerando que cada volta completa do DNA equivale a 360 graus, é plausível admitir 10 pares de bases por volta completa do DNA. Dado que uma molécula tem muito mais do que 10 pares de bases, damos ao número de vezes que uma fita passa por sobre a outra a denominação de número de ligação, ou LK. Assim, seja uma molécula de DNA com 360 pares de bases, relaxada, sobre uma superfície, como se observa à esquerda neste slide. Logo, seu número de ligação, ou LK, é 36, ou seja, 360 dividido por 10. Esta propriedade é invariável, a não ser pela atuação da topoisomerase, uma enzima capaz de cortar a ligação fosfodiéster e permitir o giro da molécula de forma oposta à tensão que ela sofre. Sua ação pode modificar o número de ligação. Nesse caso, o número de ligação pode ser reduzido. Veja na imagem central desse slide. O número de ligação reduziu de 36 para 32. Mas como isso aconteceu? Veja, a dupla fita passa sobre si mesma 4 vezes no sentido da mão direita. Damos a isso o nome de supertorções. No caso apresentado, o número é menos 4. Sendo o número de torções 36 e o número de supertorções menos 4, o número de ligação, portanto, passa a ser 32, fechando a nossa fórmula, que diz que LK, ou seja, o número de ligação, é igual ao número de torções, TW, mais o número de supertorções, WR. Este slide nos mostra que o número de ligação é igual ao número de torções acrescido do número de supertorções. Naturalmente, quando o DNA se desnatura, ele aumenta o seu número de torções. Caso o DNA seja negativamente enrolado, sua abertura é facilitada, pois não acumularia mais torções na fita. Como sabemos, o DNA encontra-se enrolado em núcleo de estonas, ou nucleossomos, agregando supertorções negativas à topologia do DNA. Assim, quando o DNA se desenrola do nucleossomo, automaticamente facilita o seu processo de desnaturação. Agora vamos fazer algumas considerações a mais sobre o número de ligação. LK0 corresponde ao número de ligação de DNA totalmente relaxado, sem supertorções. Para o plasmídio da imagem, o seu número de ligação é 26. Uma vez que, em solução, o DNA acomoda, em média, 10,5 pares de bases por volta, é possível presumir que existam 273 pares de bases nesta molécula, correspondentes ao produto 10,5 vezes 26. Tá claro? Naturalmente, o DNA encontra-se supertorcido negativamente nas células. Se uma molécula encontra-se relaxada sem supertorções,
O número de ligação é simplesmente igual ao número de pares de bases total da molécula dividido pelo número de pares de bases que acontecem por volta. Este número é estipulado em 10,5. É comum a literatura se referir à variação do número de ligação em termos de uma quantidade, independente do tamanho da molécula. Essa quantidade é definida como sigma, densidade superhelicoidal, ou melhor, número de voltas removidas considerando o número de ligação desta molécula quando relaxada. Ficou um pouco complicado, talvez você deva ouvir mais vezes esse trecho da aula, ok? Mas a gente colocando números talvez facilite. Portanto, sigma é encontrado pela seguinte fórmula: número de ligação, LK, menos o número de ligação do DNA relaxado, LK0, dividido por este último número, que é o número de ligação do DNA relaxado, como a gente pode ver na fórmula. O número de ligação prossegue sendo a extensão da molécula em pares de bases dividida por 10,5, que é o número de pares de bases por volta do DNA quando em solução. Assim, seja um sigma igual a menos 0,01. Esse sigma significa que 1% das voltas foram removidas do número de ligação, caso o DNA estivesse relaxado. Vamos colocar números para a gente entender isso melhor. Seja uma molécula relaxada, com 4.200 pares de bases. O seu número de ligação seria, portanto, 400. Ou seja, cada fita do DNA passa 400 vezes sobre a outra. Ok? O subenrolamento do DNA pode ser descrito em função da variação do número de ligação. Se 4 voltas forem removidas deste DNA, então o seu novo número de ligação seria 396, concorda? Agora, aplicando os dados nas fórmulas, veja que temos um sigma de menos 0,01 e a conclusão de que 1% das voltas, ou seja, o número 4, foram removidas da molécula original. Este slide serve para lembrar a todos que o DNA nas células eucarióticas encontra-se enrolado negativamente, uma vez que ele se encontra enrolado ao redor do núcleo de estonas, logo favorecendo o processo de desnaturação quando as estonas saem de cena. Como o número de ligação é uma propriedade invariável, como dito anteriormente, o metabolismo do DNA seria inviável na inexistência de uma forma enzimática para contornar esta questão. Assim, alterações no número de ligação só seria possível a partir do rompimento das ligações fosfodiéster. As topoisomerases fazem este trabalho. Em nível de conhecimento, a topoisomerase 2 altera o número de ligação na ordem de 2 unidades, a partir da quebra da dupla fita, sob requerimento de ATP. Já a topoisomerase 1 altera o número de ligação na ordem de 1 unidade, quebrando uma das fitas e permitindo assim uma rotação da fita simples sem demanda de ATP. Ok? Em bactérias, há um tipo especial de topoisomerase 2, que é a DNA-girase. Ela introduz supertorções negativas na molécula, o que facilita a desnaturação do DNA quando necessário. Na prática, iniciação da replicação e da transcrição são processos facilitados. Neste slide apresento a vocês o modo de atuação da topoisomerase. Basicamente, o seu funcionamento envolve a clivagem de uma ligação fosfodiéster, seguida de um giro da molécula de DNA sobre si mesma e, por fim, religação desta ligação fosfodiéster. Detalhadamente, um resíduo de tirosina da topoisomerase ataca a ligação fosfodiéster de uma das fitas do DNA, formando uma ligação fosfotirosina.
Essa ligação retém a energia que será utilizada na etapa de religação. A outra fita passa através da abertura gerada e, na sequência, a hidroxila da extremidade não ligada do DNA ataca nucleofilicamente a ligação fosfotirosina, restabelecendo assim a ligação fosfodiéster. Topoisômeros podem ser separados por eletroforese. Veja que, dependendo da topologia da molécula, sua migração é influenciada e pode ser observada sob este tipo de técnica. Um plasmídio relaxado tem uma migração lenta, enquanto que um super enrolado migra mais rapidamente no gel. Nesta imagem, observe na canaleta A apenas plasmídio relaxado. Na canaleta B, temos o mesmo plasmídio que foi clivado, logo linearizado por alguma enzima de restrição. Na canaleta C, apenas plasmídios superenrolados podem ser observados, e na canaleta D temos plasmídios relaxados e superenrolados em 2 graus diferentes de superenrolamento. Bom, o que é digno de nota até aqui? O DNA apresenta resistência topológica às sucessivas etapas de desnaturação. Isso porque a desnaturação do DNA resulta em superenrolamentos, até o ponto em que a separação das fitas não pode continuar. Sendo o DNA uma estrutura dinâmica, uma enzima capaz de remover supertorções foi fundamental na evolução da vida. E assim terminamos nossas considerações sobre a estrutura do DNA. Na próxima aula, daremos início à nossa conversa sobre o processo da replicação. Até lá e bons estudos!